Olá, eu sou o Dr. Hércio Cunha, bem-vindos a mais um Bodycast, nosso podcast sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Queria agradecer a Medtronic, que está nos ajudando nesse projeto, que a finalidade é tentar desmistificar um pouco a obesidade, cirurgia bariátrica, passar um pouco da nossa experiência aí no tratamento de obesidade, no acompanhamento. Hoje nós estamos aqui com endocrinologistas, estamos com o Dr. Michel Castilho, que é cirurgião do aparelho digestivo, também cirurgião bariátrico, já tem uma experiência muito grande em cirurgia bariátrica. Dr. Danilo Vilagelin, uma sumidade em endocrinologia aí, trata obesidade, especialista em tireoide e também trabalha muito com pesquisa clínica. Doutora Mila Cunha, que é endocrinologista também trabalha com a gente na equipe de cirurgia bariátrica há algum tempo, e eu já conheço há algum tempo porque a minha esposa está aqui, vai falar um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do endocrinologista numa equipe de cirurgia bariátrica. Nós fizemos outro podcast que a gente falou um pouco de obesidade, que foi muito bom, nossa, não deu tempo de falar tudo, né? E hoje vamos focar um pouquinho mais na cirurgia bariátrica, o papel do endocrinologista, que é fundamental. Inclusive vamos falar um pouquinho do modelo, porque o modelo brasileiro é um pouco diferente do resto do mundo, né? Porque a gente pega os Estados Unidos, que é o país que mais faz cirurgia bariátrica, quem comanda é o endocrinologista. Ele que vai determinar se o paciente vai para uma cirurgia, qual tipo de tratamento, né? Que deveria ser, ou se ele vai para o tratamento com remédio, com nutricionista, com cirurgia, né? E aqui normalmente o paciente vem primeiro no cirurgião, né? E eu queria saber de vocês como que funciona um pouquinho o dia a dia de vocês aí com esse paciente que vem, que chega, porque às vezes a gente encaminha o paciente para vocês, para a cirurgia bariátrica, e tem endocrinologista que fica bravo com a gente, viu? Não tem, Michel? Tem. Fala um pouquinho sobre isso, vamos começar o nosso papo aqui. Obrigado pela presença de vocês, não tinha agradecido ainda, obrigado por todos estarem aqui. É um prazer estar aqui, eu acho que iniciativas como essa que a gente pode divulgar para a população, pode comentar um pouco, tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns preconceitos que existem hoje, acho que são muito válidos. Então, parabéns pela iniciativa, é um prazer estar aqui. Eu acho assim, você está comentando em relação ao nosso modelo. Com a saúde suplementar, quem tem convênio hoje, ele tem a possibilidade de ir direto no cirurgião. Então, isso é bom que o paciente pode escolher vários médicos, pode ter acesso a várias opiniões, isso é interessante, sem dúvida nenhuma. Mas também tem o outro lado, pode criar-se um problema em relação a isso, entendeu? Pode vender-se a ideia que a cirurgia bariátrica é algo simples ou algo fácil, entendeu? E que seja um caminho mais curto. A gente comentou muito no outro podcast que a gente fez de bala de prata, uma pílula mágica. Então, eu acho que tem esse outro lado, entendeu? Talvez no modelo americano, onde o endocrinologista que sugere, faça A, ou faça B, faça cirurgia ou tratamento clínico, é diferente em relação a isso. Então, eu acho que como o paciente tem mais acesso, ele tem várias opiniões, ele pode escolher vários médicos. Mas também ele pode querer entender isso de uma forma mais abreviada, que talvez não seria o ideal. Não tinha pensado nisso. Interessante. Você sabe que como é que eu lido com o paciente quando chega? Para mim é isso que você está perguntando? Né? O que você acha desse modelo, assim? Porque, na verdade, também eu vou jogar um pouco de polêmica aqui. Claro. Porque o que a gente percebe no dia a dia, até que eu queria saber do Michel aqui, é que também tem muitos endocrinologistas que desconhecem a cirurgia bariátrica, o funcionamento tal, e nem falam que existe o tratamento para o paciente, né? Então, tem esse outro ponto de vista também, né? Preconceito. Voltamos no preconceito, né? Então, é isso que eu queria... Mas, quem deveria indicar a cirurgia bariátrica? O endocrinologista, não tem dúvida nenhuma. Não. Eu acho que o cirurgião, eu vou falar minha opinião. Sim, é pra falar. Eu acho mesmo. que, assim, quando o paciente, eu acho que quem mais sai perdendo nesse modelo são vocês. Porque vocês ficam como o médico referência para esse paciente, depois ele não é mais um paciente cirúrgico, e vocês continuam sendo a referência para eles. Por isso que eu acho que é o grande... Complementar aí para vocês, a gente é carente disso, e eu sei que o Hércio perguntou isso, porque a gente sente falta do endocrinologista tomar conta dessa liderança. Então, assim, eu acho que é ruim pro cirurgião. E muitas vezes eu vejo o endocrinologista com preconceito com cirurgia bariátrica. Mas, assim, eu acho que hoje em dia, um médico que tenha preconceito contra a cirurgia bariátrica, a única coisa que a gente tem que falar para ele é que ele está desatualizado, né? Que não está estudando sobre a doença que se chama obesidade. Eu acho que é obrigação nossa, como médicos, como endocrinologistas, mostrar para o paciente que existe essa possibilidade, né?
Ainda não vou negar que muitas vezes a gente se sente, quando o paciente não toca nesse assunto, né? Porque o paciente geralmente ele vem já com essa ideia. Mas aquele paciente que tá com a gente e que você trata e o paciente não responde ao tratamento farmacológico e que você tá lá com ele e tanto tempo e aí você olha para a cara dele e fala, olha, existe a cirurgia bariátrica, você não responde bem a isso e você tem como uma possibilidade a cirurgia bariátrica, né? Quando o paciente não fala com a gente sobre esse assunto. E às vezes a gente se surpreende, né? Porque às vezes você acha que o paciente vai ficar magoado, vai ficar chateado e não, na verdade ele fica aliviado. Nossa, doutora, ainda bem que a senhora falou nisso, porque, né, eu tava pensando nisso, mas tava sem coragem de falar. Então, eu acho que a gente tem, sim, uma posição muito importante, a gente tem que orientar o paciente. Vai ter a briga lá em casa, mas eu vou falar. Porque, assim, eu vi uma charge, o Michel já deve ter visto, eu vi no congresso há muitos, acho que uns 17 anos atrás, uma charge que eu nunca esqueci, que era um paciente com endocrinologista, e eu vou mudar um pouquinho da cirurgia bariátrica para a cirurgia metabólica, que seria a cirurgia do diabetes, que eu acho que deveria mudar até de nome, deveria chamar cirurgia do diabetes. A cirurgia metabólica é uma cirurgia que hoje já é aprovada no Brasil para pacientes com diabetes tipo 2, difícil controle, com MC maior ou igual a 30 pelo Conselho Federal de Medicina. É um paciente assim, na cadeira do médico, assim, olhando para ele assim, mas doutor, se existe a cirurgia que pode curar o meu diabetes, e a palavra cura é muito delicada, pelo amor de Deus, mas a charge era isso, mas vou mudar. Se existe uma cirurgia que pode melhorar muito a minha dependência de remédio e melhorar o meu diabetes, por que o senhor não me disse? Então, a pergunta é, teria o endocrinologista obrigação de mostrar que existe esse caminho para o paciente ou não? Sim. Eu acho que sim, ele está falando sobre isso, é muito importante isso aí. Eu acho que a primeira coisa, precisa entender o paciente, a relação médico-paciente. Existem várias possibilidades, existem várias cartas na mesa. Precisa ver qual que é a melhor solução que o paciente quer. Não é o que você quer, o que o cirurgião quer. É entender aquele paciente como um paciente único, o que seria melhor para ele. É a cirurgia, é o tratamento clínico, tudo tem vantagem e desvantagem. Então eu acho que isso tem que ser exposto de uma maneira clara, e a decisão tem que ser sempre compartilhada entre o paciente e o médico ou a equipe que está atendendo ele. Ver qual é o melhor interesse do paciente. Tem pacientes que aderem pouco à medicação, não têm acesso à medicação, tem complicações graves, já apresentaram falhas terapêuticas. Isso. Tem pacientes que não querem operar por determinado motivo, você não vai obrigar a paciente. Aliás, o número é enorme, Danilo. A Sociedade Americana de Bariátrica fez uma pesquisa, porque nós operamos menos de 1% dos pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica. Sim. E eles fizeram uma pesquisa que queriam, por que o paciente não opera? Qual foi a surpresa que... Ele não se acha obeso. 30% porque eu não quero. Então não é porque eu não tenho plano de saúde, porque eu não tenho acesso, é porque eu não quero. E é um direito do paciente. Fala que aquela medicina que o médico falava para o paciente abaixar a cabeça ficou no século passado. Sim, eu acho que a gente colocar vantagens e desvantagens. Mas eu acho que tem que falar, ó, existe essa opção, né? E olhando a literatura, assim, olhando dados, tem dados europeus muito sólidos mostrando, assim, que a cirurgia bariátrica no longo prazo diminui mortalidade. Se pegasse 500 obesos que operaram, principalmente está falando de 15 anos atrás, que hoje não tem as novas drogas, então é um cenário que mudou hoje. Mas se você acompanhasse clinicamente esses pacientes e operasse aí, o grupo que operou vai morrer menos de doença cardiovascular e morrer menos de câncer. Então, existem dados mostrando os benefícios, não só no curto prazo, o benefício em relação ao peso, à estética. Estou falando de mortalidade. Tem neoplasias que diminuem a incidência depois de cirurgia. Então, tem muita coisa assim que precisa ser desmistificada. E existem dados científicos robustos em relação a isso. Então, assim, não é uma coisa que é de achismo, entendeu? Que eu acho, assim, volto a falar, tem que ver o que o paciente deseja, entendeu? Qual é a história do paciente, quais são as experiências dele. Olha, ele teve um primo que morreu fazendo cirurgia bariátrica, é uma coisa que impacta muito. Ele conhece um amigo que foi super bem. Isso acaba influenciando, o ambiente influencia a gente, entendeu? De uma forma que talvez a gente não consiga controlar. Então, mas você tocou num ponto que todo mundo fala isso, é muito interessante. Primeiro que o pessoal compara a cirurgia bariátrica de hoje com a cirurgia bariátrica de 20, Sim, 30 anos. A tecnologia mudou muito. Mudou completamente, né? E assim, você fala, nossa, mas conheço fulano, porque sempre alguém conhece alguém que morreu de cirurgia bariátrica. Mas eu costumo perguntar o seguinte, mas você conhece alguém que já ouviu falar de alguém que morreu de acidente de carro? Já ouviu falar? Você não deixou de andar de carro. E você anda de carro? Mas, gente, pode morrer.
Pelo amor de Deus, se a gente for andar de carro, sabendo que tem uma mortalidade alta em incidência de acidente de carro, cada vez que você for pegar na maçaneta, você fala assim, nossa, eu posso morrer, você vai ficar louco. Então, o que a gente tem que mostrar é que hoje a segurança da cirurgia bariátrica está documentada, é o que você falou. Hoje a mortalidade de uma cirurgia bariátrica é comparada com uma mortalidade de uma cirurgia de vesícula e com uma cirurgia de cesárea. Sim. E a mulherada toda quer fazer cesárea em vez de parto normal, né? Isso ninguém fala. Então, esse preconceito existe muito enraizado ainda. Eu acho que o preconceito, não é para comparar a cirurgia bariátrica com cirurgia plástica de jeito nenhum, mas eu percebo isso na população, nos pacientes, como se... é uma falta de esforço, né? Eu conseguiria se eu fizesse. Então, como se fosse assim Eu falei em tudo, agora só me resta a cirurgia. Isso, exatamente. Agora só me resta as cirurgias. Mas se eu me esforçasse... Talvez é igual a insulina pra gente com diabetes. Né? A insulina seja aquela... mas como eu não consigo, como eu falei, isso, aí me sobrou a cirurgia. E como se a obesidade não fosse uma doença, né? Como se ela quisesse ficar bonitinha. Eu falo no feminino porque a gente tem uma incidência maior das mulheres quererem fazer cirurgia bariátrica. E aí ela é como se fosse assim um procedimento estético, né? Então, olha, foi fazer a cirurgia bariátrica e aconteceu uma tragédia com ela. Tava super bem e foi inventar moda, né? Então, isso eu acho que a gente tem que falar isso para a população. Gente, a obesidade, nós não estamos falando de mocinha que quer perder peso para ficar bonitinha. A gente está falando de uma doença chamada obesidade. Que mata mais cedo. Que traz complicações, que qualidade de vida, autoestima, tudo. Diminui a expectativa de vida. Diminui a expectativa de vida. Então, assim, é um assunto sério, não é um assunto de brincadeira. Eu falo que a obesidade é a doença do século, né? Se a gente pegar mortalidade, hoje a obesidade mata mais que o câncer. Porque a gente não pode pensar só em obesidade, né? Mas como o Danilo falou, tem que pensar denominador comum de várias doenças, cardiovascular, derrame, diabetes. E uma coisa infarto, que a gente... trombose, né? E uma coisa que a gente tem que falar, que a gente vê aumentando, é a gravidade da obesidade. Sim, os super obesos. Os super obesos, né? Que a gente tá comum. O quanto que você recebe de paciente com IMC acima de 50? Não, hoje a incidência nossa de super obeso aumentou muito, né, Michel? A gente é uma referência viciada até regional, né? Então a gente tem uma mostra, a gente recebe muito paciente acima de 50, mas a gente tem uma referência regional em receber esse grupo de pacientes, até pelo hospital da PUC lá, que né, a gente tem uma referência grande, então regionalmente a gente tem encaminhamentos diferenciados desses pacientes, né? Então, mas assim, eu acho que quando o paciente vem, né, o endocrinologista acolhe e fala assim, olha, o que eu falo muito para os pacientes é, a cirurgia bariátrica, ela não vai acabar com a obesidade, né, não é a cura da obesidade, ela é, por enquanto, a melhor estratégia para o controle dessa doença, mas ela também não é infalível. Se você não mudar o seu estilo de vida, se você não praticar atividade física, tudo aquilo que a gente voltou a falar, né? Eu acho que... a palavra cura é uma palavra muito forte, né? Quando a gente fala em medicina. Porque a medicina não existe nem nunca, nem sempre, né? Exatamente. Quando a pessoa tem um câncer, você fala, eu te curei. É difícil, né? Mesmo que você venha com as margens... Os oncologistas se relutam muito a falar isso, eles não né? falam, Mesmo com 5 anos. Né? Acabou, né? Antigamente era 5 anos secretário de cura, hoje não existe mais isso. Às vezes quando você vai para dar um eco para mim uma vez por ano, né? E continua acompanhamento. Deixa eu complementar uma coisa que o Danilo falou e complementando. A gente retomando aquele negócio do endocrinologista que não fala ou que tem o rechaço da cirurgia, né? Acho que é importante porque o público que vai assistir a gente. Quando a gente vai falar de respaldo para cirurgia de resultados, os grandes trabalhos que corroboram a cirurgia bariátrica e o andamento dela são trabalhos realizados por grupos de endocrinologistas e de cardiologistas. Não são trabalhos realizados por grupos de cirurgiões. E aí a gente pode citar uns famosos, Danilo, você que está nessa área, Stampede, SOS, Framingham, que começou a colocar a cirurgia bariátrica como para estudar fatores de risco, se tinha melhor ou não. Sim. E aí as medicações vão junto desses trabalhos aí. E são os trabalhos que corroboram a continuidade do trabalho, né? E aí quando a Camila falou, né? O cara que fala, ele não está atualizado. Não está atualizado. E tem um episódio engraçado na nossa história, que eu acho que foi em 2007 ou 2008, se eu não me engano. O Hércio me mandou num congresso mundial de bariátrica como espião. Você lembra disso? Foi um congresso mundial que teve no The Royal Palm Plaza aqui em Campinas.
E aí tinha aquela briga de muito endocrinologia. Vocês são da vanguarda, vocês não então, era de cirurgia bariátrica. Não, era o congresso de endocrinologia. Por isso você me mandou como espião. Era de cirurgião, por isso que eu fui como espião. Era o Congresso Mundial de Endocrinologia que foi no The Royal Palm Plaza. Aí o Wes pagou o congresso para mim e falou: vai lá para ver o que eles estão falando. Olha, eu nem fiquei sabendo. De endocrinologista. E porque a gente estava numa fase, vocês vêm de meio acadêmico, estão lá ainda, vocês são endocrinologistas diferenciados, né? Mas a gente tinha ainda um grupo que ainda era muito contra, na época era muito contra, tinha uma briga muito grande de endocrinologista, não encaminhava para cirurgia bariátrica. E aí a gente foi lá e acho que foi a primeira vez que a Mila trazia muita informação, né, de como é que estava esse clima dentro da Sociedade de Endocrinologia pra gente, mas aí no congresso eu fui lá e foi num plenário lá falando de cirurgia e que foi acho que a primeira vez que a gente viu algum comentário ali, foi positivo, de uma aceitação e de endocrinologistas falando assim, ó, vamos trabalhar junto, a gente tem que trabalhar junto com esse grupo. Mas eu acho que vem melhorando muito. Mudou muito. Né? Vem melhorando muito. Eu senti assim no início, o Danilo vai concordar comigo ou não, então que é um papel que eu acho que também é interessante a gente conversar como equipe. O que acontece? Como a gente tem esse modelo, né, do cirurgião primeiro ser procurado e depois a gente, às vezes não tem o vínculo com o endocrinologista. Eles querem a liberação, e aí, ele né? chega, uma coisa rápida. Ele chega assim, eu quero a carta. Né? Até ele entender o processo, né? Então, olha, a gente não está falando de uma carta, né? Então, como é que eu sempre falo assim, qual é o papel do endocrinologista quando ele faz parte de uma equipe de cirurgia bariátrica? Essa seria uma pergunta minha. Então, assim, primeiro, como começou a sua obesidade? Né? Desde quando? Que doença? Qual foi seu peso máximo? O que você já fez para perder peso? Como que é a sua trajetória com isso? Né? Eu falo assim, eu sou aquela pessoa que vai ver como é que está a sua saúde. Você é obeso porque você tem alguma doença que te levou à obesidade? Ou você ganhou alguma doença por causa da sua obesidade? Isso é a nossa história antes da cirurgia. Depois da cirurgia, qual que vai ser a nossa história? Eu brinco com ele, você está preparado para casar comigo? Né? Porque é um casamento. Ou você vai casar comigo ou com outro colega endocrinologista, mas você não vai se ver livre da gente, não pode. E aí, depois da cirurgia bariátrica, qual que é o papel do endocrinologista? Primeiro eu preciso saber como é que está a sua saúde, né? Tem risco de você ter deficiência nutricional. A saúde do seu osso é uma coisa que a gente... é um impacto negativo da cirurgia bariátrica na saúde do paciente pós-bariátrico, né? E sim, o tal do risco de reganho do peso, né? A doença, ela vai estar sob controle, mas a gente não vai ter a cura. A gente tem que falar, né, muito, né, que você continua acompanhando a doença, a obesidade, e não a cirurgia. Não é porque ele foi operado que você está acompanhando, esse paciente, a obesidade é uma doença, ele continua com a doença ali. Exatamente. E eu brinco, isso aqui para você que está pensando em fazer cirurgia bariátrica, tem um negócio. Se for largar alguém de acompanhamento, você larga o cirurgião. Mas endocrinologista, atividade física e o nutricionista, você nunca vai largar. Atividade física, endocrinologista, nutricionista é para sempre. Eu falo muito isso para eles, eu falo assim... Depois, eu sei que vocês amam os cirurgiões, eles têm paixão pelos cirurgiões. Falei, depois é o seguinte, ele vai perder importância na sua vida, ele vai te ver uma vez por ano. Só que o nutricionista, o psicólogo, o endocrinologista, ele vai te ver 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, porque não tem como a gente, né, vocês abandonarem a gente. Alguma doença endocrinológica contraindica a cirurgia bariátrica? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso daí. Existem algumas causas secundárias de obesidade. Existem alguns distúrbios hormonais que levam a pessoa a ficar obesa. O excesso de alguns hormônios, como o cortisol, que leva a síndrome de Cushing. O excesso do hormônio de crescimento, que é a acromegalia. Então, nessas condições, o papel do endocrinologista é descartar essas doenças, entre outras, que levaria o paciente a ganhar peso. Porque se o paciente opera e tem uma dessas doenças, vai causar um malefício para o paciente. Então, ele não vai resolver a obesidade, pode piorar a doença de base dele. Então, eu acho que entender toda essa história, entender como é a obesidade, faz 20 anos o paciente obeso ou ele engordou 20 quilos em um mês? Como que é essa história? Quais são as expectativas dele? Se ele entendeu o que vai precisar ele se comprometer em relação a isso, que ele vai precisar ter cuidado no longo prazo, que eventualmente pode ter deficiência de vitaminas, que vai ter que fazer reposição, eu acho que periodicamente tem que fazer exames. Então, acho que assim, existe um contexto maior que não é a coisa dar um passo e tá magrinho no dia seguinte, entendeu? E eu brinco muito com os pacientes e eu falo pra eles, você vai abrir mão de algumas coisas que você tem outra pra ter outras coisas. Você tá disposto a isso? Entendeu? A qualidade de vida vai melhorar, quem tem artrose, quem tem dor melhora muito, viver com dor é uma coisa muito ruim, a autoestima dos pacientes melhoram muito. Então, é entender esse global, essa visão mais macro e o paciente como um todo.
Eu acho que assim, né? A obesidade é uma doença complicada, porque ela vem com um monte de outra doença junto, né? Sim. Então, até o Danilo falou alguma coisa, porque o endocrinologista é fundamental, porque a incidência de diabetes e pressão alta, que são as mais comuns, né? Fora a dislipidemia, outra esteatose, que você falou assim, mas se a gente pegar pelo menos 30% a 40% vai ter ou diabetes ou hipertensão. Na prática a gente vê mais, mas os trabalhos mostram isso. No Brasil tem mais ou menos 15 milhões de pessoas com diabetes, na população adulta, tá falando. E a grande maioria, tá falando de 70%, 80% estão acima do peso. Acima do peso, 80%. Né? Então o endocrinologista tem que tratar com tudo isso, até porque mudar as medicações depois, né? Porque assim, quais as doenças que acabam melhorando? O que vocês acham? As doenças metabólicas que acabam melhorando depois da cirurgia bariátrica? Vamos pensar. Primeiro, a própria obesidade vai melhorar, o paciente emagrece, melhora. O diabetes mellitus tipo 2, que é esse diabetes mais comum que acontece no adulto, melhora drasticamente isso daí. E não melhora só porque o paciente emagrece. Ele melhora muito antes do emagrecimento do paciente. Você vê, em um mês depois tem paciente diminuindo a insulina, parando a insulina, diminuindo medicamentos orais. A pressão alta, a hipertensão costuma melhorar bastante. A própria dislipidemia acaba melhorando. Então, o paciente consegue ver impacto no curto prazo. Assim, ele deixa de tomar remédio, ele toma menos comprimidos ao longo do dia. Então, isso é uma coisa que traz um bem-estar para o paciente, uma sensação de saúde muito grande. Todas as doenças, acho que a gente, né, qualquer essa questão metabólica melhora tudo, né, Danilo? Sim. E Danilo, você como especialista em tireoide, que é muito interessante, porque talvez a que menos mude de melhora do paciente, porque... Primeiro eu vou fazer uma pergunta agora de cirurgião. Qual a importância da obesidade para a tireoidopatia, por exemplo? Isso é um tema, dá pra falar um podcast só sobre isso daí. Agora ele gostou. Agora o olhinho dele brilhou. Brilhou. Então, só pra gente lembrar, existe uma glândula que fica aqui na região anterior do pescoço chamada tireoide e ela produz alguns hormônios chamados T3 e T4 que vão conduzir o nosso metabolismo, vão mostrar como a gente vai conduzir o ritmo do dia. E existem situações que existe uma normalidade na produção desses hormônios. Quando você tem excesso de hormônio, a gente chama isso de hipertiroidismo. E quando tem falta de hormônio, existe o que a gente chama de hipotiroidismo. E existe bastante confusão do hipotiroidismo e a obesidade. Isso, legal. É um conceito que as pessoas de vez em quando não tá tão claro assim. Que a gente imagina, o Ronaldinho ganhou peso por causa da tireoide. Existe uma foto dele. Eu até vou dar aula no congresso algumas semanas daqui. Tem a foto dele, da mensagem do Estadão, que ele parou de jogar por causa do tireoidismo. O que acontece? Assim, na grande maioria, absolutos casos, não é a tireoide que levou o paciente à obesidade. Entendeu? Existem situações extremas que isso pode acontecer. E quando isso acontece, é muito por retenção de líquido. Entendeu? O paciente com hipotiroidismo, aqueles casos extremos, o paciente está demasiado, está inchado, e isso que está fazendo ele ganhar peso, entendeu? Existem alterações na taxa metabólica basal, que isso no longo prazo vai fazer. Mas alterações sutis, que são alterações que a gente vê no dia a dia, não é isso que o paciente vai levar à obesidade, não é isso que é a causa do ganho de peso dele. Isso é importante falar, porque isso tem um estigma muito grande. Né? São aquelas coisas, aquelas lendas mitos, urbanas, lendas que tem isso. Então, de modo geral, não tem. O que acontece, só para dar um pouquinho, a obesidade, existem estudos mostrando, principalmente em crianças, favorecem doenças autoimunes que alteram a tireoide. Então, o ambiente obeso que a criança está inserida leva a criança à obesidade e a criança obesa tem mais predisposições para ter doenças autoimunes, inclusive doença autoimune da tireoide. Então, muitas vezes, talvez a seta não é a obesidade causando, o hipotireoidismo causando obesidade, sim a obesidade levando ao hipotireoidismo, entendeu? Legal. E tem alterações no eixo, coisas mais específicas, mas a obesidade talvez seria o vilão para a tireoide, não ao contrário. Porque o que a gente vê na prática também é o contrário. Porque assim, a melhora de diabetes tipo 2, pressão, dislipidemia, estetose é drástica, né? É impressionante. É assustador até, né? Como melhor. É muito gostoso de ver os exames depois dos pacientes depois. Mas a tireoide não muda tanto, né? Às vezes abaixa um pouquinho a dose, talvez pelo... Mas... para quem toma hormônio tiroidiano, se tem posição hipotiroidismo, que é uma condição comum, não vai mudar muito, porque assim, a dose é por quilo de peso. Então o paciente está pesando mesmo, mas a absorção muda. Entendi. Por causa da mudança do intestino e do estômago, entendeu? Acaba equilibrando. Eu falo exatamente pro paciente. Então, no final das contas, sai meio elas por elas, entendeu? Ele vai precisar de uma dose menor por quilo, mas como ele não absorve tanto, então ele vai precisar manter a dose alta dele. Então não muda muito no longo prazo. Vamos provocar? Vamos. Tem uma discussão grande lá em casa, Danilo, que é o tal do ultrassom da tireoide para os pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica. No pré-operatório. No pré-operatório.
E ele sempre, né, eu no começo, eu ficava bem reticente, sempre quis muito e tudo, porque a palpação da tireoide no paciente obeso é difícil e tudo, mas... E o Edson falou, mas pra que você pede isso? E agora, realmente, eu tô me questionando, sabe? Será que eu tô ajudando ou tô atrapalhando, pedindo então, vamos lá. esse ultrassom de tireoide? Acho que o conhecimento tudo a gente vai evoluindo ao longo do tempo e vai mudando, assim. Então, nódulos tireoidianos são muito comuns. Muito frequentes. E conforme a gente vai envelhecendo, vai aparecendo. Só pra vocês terem ideia. As mulheres acima de 80 anos, 80% delas vão ter. Então é muito mais comum ter do que não ter. Se fosse apostar que vai ter. Caramba. E a grande maioria desses nódulos não são clinicamente significativos. Não vai trazer repercussão para você. Então talvez você achar esses nódulos que não trariam nada para você vai trazer mais malefício. Então, de maneira geral, não existe essa indicação. No passado a gente até achava de fazer mais ultrassom todo. Hoje a gente vai mais reticente, mais conservador. Então, assim, se ele tem uma palpação normal, não precisa fazer um ultrassom antes de operar, isso não precisaria. Ah, tá vendo? Tá vendo? Ele tinha razão. Aproveitando, já que nós estamos aprendendo junto aqui, claro. Queria a opinião. O cortisol basal, que é outro exame, que eu acabo pedindo esse no pré-operatório. O cortisol pós-supressão. Desculpa, o cortisol pós-dexametasona. E no protocolo da sociedade não é obrigatório, mas eu acabo pedindo. Qual que é a sua opinião? É só para vocês saberem, o cortisol é para descartar a doença de Cushing, que é uma doença que pode levar à obesidade. E se a gente operar uma pessoa que tem Cushing e fizer bariátrica, não vai adiantar nada, porque ela vai continuar obesa. É uma coisa horrorosa. Então, assim, o que as sociedades e os guidelines falam que a gente precisa excluir essas causas secundárias. Ou você exclui pela história, uma boa história tirada, ou através de testes laboratoriais, entendeu? Então eu acho que aqui, paciente, existe a possibilidade, você tem a suspeita. Muitas vezes a gente vê o paciente com Cushing tem uma carinha mais especial, ou uma distribuição da gordura mais assim na região abdominal, tudo. Acho que vale a pena pra gente ficar sossegado, entendeu? Você não consegue só excluir pela história clínica, entendeu? Então acho que tá dentro do papel do endocrinologista de você excluir essas causas, entendeu? Então muitas vezes o paciente não tá uma obesidade tão típica, ou a história não é tão típica, você fica com aquela pulga atrás da orelha, eu acho que é válido nesse sentido. Porque, não sei o que você acha, Michel, essa preparação da bariátrica paciente é uma preparação exaustiva, né? Eu brinco com todo paciente que é uma gincana. Ele tem que você vai começar a gincana agora. Se prepara pra gincana, porque é uma correria, as pessoas querem se programar por conta de família, de data, de trabalho. E, assim, fundamental, não tem como. Eu bato os pacientes, preparo determinante da tua vida daqui pra frente, então fazer bem feito. E sempre falo. Não é atrás de cartinha que a gente tá atrás de pessoas que ajudem a cuidar de você junto com a gente, né? E eu falo assim que a preparação da cirurgia bariátrica, eu acho que ela essa preparação, esse pré-operatório é melhor do que qualquer outra cirurgia. Os pacientes fazem cirurgias enormes de câncer, de cabeça e pescoço, tira intestino, e não fazem uma preparação tão minuciosa e que eu acho que é muito importante até para ver. Eu falo assim, o paciente que fez o preparo de bariátrica, assim, você quer chegar, você quer fazer mesmo, porque você chegou até aqui, entendeu? E a gente minimiza problemas, né, achados inesperados, né, e prepara esse paciente emocionalmente, nutricionalmente, clinicamente. Eu acho assim, a gente vendo através da história, né, porque queira ou não, nós estamos há quanto tempo? 20 anos. Fazendo isso. É a história do preconceito. Eu acho que a cirurgia bariátrica teve que fazer tudo desse jeito para se blindar. Para se blindar e diminuir o risco, porque tinha todo aquele preconceito, né, de que, tá querendo emagrecer desse jeito e tudo. Hoje em dia é lógico, né? Isso que o Danilo fala, é muito... Para que fazer um ultrassom de tireoide, né? Era um medo que a gente tinha. E a própria doença de Cushing, né? Assim, os aspectos clínicos pode direcionar a gente para pedir ou não, tá dando toque. Mas a gente, respondendo o que você estava perguntando, né, eu acho que algumas coisas do preparo a gente está aprendendo, né? Por exemplo, hoje já tivemos mais uma evidência que o Danilo passou aqui pra gente da ultrassom de tireoide, vamos fazer ou não, o teste, a gente vai tá aprendendo algumas coisas. A gente fez recentemente uma revisão da nossa equipe do protocolo, né, do pré-operatório. Eu acho interessante a gente estar falando até para entender um pouco essa mortalidade, assim, hoje a cirurgia bariátrica, vocês comentaram, tem mortalidade de cirurgias simples, como vesícula, então todo esse preparo pré-operatório acaba influenciando bastante nisso, a gente pesquisar se tem alguma outra doença, não, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que sempre ajuda, eu não acho que é exagero, não, e eu acho que é até importante, até o paciente fala assim, não, eu quero essa mudança de vida mesmo, eu quero chegar nisso. É o que a gente está fazendo, e a gente atualizou,
baseado em evidência, né? A gente não faz coisa de achismo. Eu sempre falo, pessoal, o preparo que eu tô passando para você não é o preparo do Michel, isso aqui é protocolo. E né? até o custo, né? Também tem que trabalhar com custo, porque saúde não tem problema, tem custo, né? Sim. Ô Danilo, e outra coisa, o papel do endócrino, porque assim, a gente sabe hoje que a perda de peso no pré-operatório Acaba sendo um preditor para o que vai acontecer depois. Para complicação. Talvez acho que seja a coisa que a gente mais consiga mexer para a gente diminuir índice de complicação. Como que o endocrinologista pode ajudar nessa fase? Assim? É todo paciente, só o superobeso? O que você acha? Não, eu acho que tem estudos mostrando que quanto mais você perde nesse pré-operatório, maior o benefício lá. Então, eu acho que tem uma coisa do engajamento do paciente, o paciente entender qual é a proposta para ele está motivado, isso não está buscando uma situação no curto prazo. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E assim, diminui o risco perioperatório para vocês. Operar um paciente com 10 quilos a mais, risco de trombar, tecnicamente e complicações de trombose, de TEP, que são coisas graves, né? Não, e você acha que vale a pena, por exemplo, entrar com medicação? Eu acho assim, principalmente aqueles pacientes que têm um MC maior, a medicação muitas vezes controla a glicemia, vai trazer benefício na hipertensão. E isso são coisas que pro anestesista que muda muito. Para você, tecnicamente, é outra. Tem um paciente com hiperglicemia mal controlado, diabetes, operando, e um paciente bem controlado, é muito diferente. Toda a condição ali vai ser melhor e mais favorável. Sim. Agora, você quer ver um negócio que, assim, no geral, que acontece com a gente, e que eu bato muito para convencer o paciente, mas isso é real. O paciente que perde peso no pré-operatório, adequadamente, ele no pós-operatório ele tá falando assim pra mim, você tá de brincadeira, você riscou só minha barriga, você não fez cirurgia, eu não operei, não tô sentindo nada. E o paciente que não perde, por determinadas situações, ele é aquele cara que, ele tá com a cara de quem foi operado. Sim. Pô, passou um caminhão em cima de mim, eu tô desconfortável. Lógico, a cirurgia por vídeo diminuiu, né, uma respiração boa, mas assim, você compara um com o outro, é o outro pós-operatório. Eu falo pro paciente, em qual lugar você quer estar? E tá preparado, acho que até emocionalmente. Sim. E também tem aquilo, né, Michel, Danilo fala melhor. A obesidade é uma inflamação sistêmica, né? É por isso que tudo no melhor obeso, ou não, tudo no obeso é mais difícil. Eu falo pra eles assim, se tiver uma unha encravada vai ser mais difícil, se tiver uma apendicite vai ser pior, se tiver uma pedra na vesícula. Tecnicamente, tudo, né? São coisas que acabam influenciando. E você acha que esse emagrecimento pré-operatório diminui esse processo inflamatório sistêmico? Provavelmente sim. Eu também acho. Não precisa ser grandes perdas, ao redor de 5% traz um benefício enorme. 5% já ajuda bastante a gente. E até, como a gente faz muito pela laparoscopia robótica e tal, você aumenta o espaço de trabalho nosso. A manipulação é melhor. É impressionante. Eu falo assim, então, cara, vamos trabalhar junto, nós estamos juntos no esquema aí. Vamos trabalhar junto pra gente conseguir o resultado melhor. E o que a gente mais pode fazer no pré-operatório, além de todos esses cuidados, é essa perda de peso. Vou entrar numa outra coisa. Vamos lá. Todo endocrinologista, quero saber a sua opinião também, todo endocrinologista deve conhecer as técnicas de cirurgia bariátrica? Eu acho que ele precisa conhecer, talvez não consiga conhecer profundamente como o cirurgião conhece, mas entender para aquele paciente qual que seria a melhor opção para ele. Porque a minha próxima pergunta seria essa. Quem deve escolher a técnica do paciente? Eu acho que tem que ser uma decisão compartilhada. Assim, sim, eu acho que o paciente tem que entender o que cada um vai trazer de benefício, quais são as complicações que podem ter, quais são os riscos no longo prazo, como carência de vitaminas, de alguma coisa nesse sentido, e entender qual é a perda de peso esperada. Tem cirurgias mais agressivas, vão perder mais peso. Cirurgias menos agressivas tendem a perder menos peso. Entender para aquele paciente o que ele busca, para não existir frustrações, entendeu? E eu acho que não deve ser uma decisão sozinha do endócrino, do paciente ou do cirurgião. Eu acho que tem que entender, os três têm que conversar bastante, nutricionista, psicólogo, entender para aquele paciente o que seria o ideal. Olha, ele tem uma glicemia muito alta, ele não tem um MC muito alto, talvez seja essa. Olha, ele é um paciente que precisa perder 30% do peso para ele ter uma qualidade de vida melhor. São outras, entendeu? Então, isso tudo acaba montando esse quebra-cabeça para poder operar o paciente. E esses pacientes que fazem esse preparo, com certeza no resultado tem um longo prazo muito melhor. Porque o que eu vejo é que cada área acaba puxando, né? Porque como é multifatorial e tem que ser multidisciplinar também, né? Eu vejo muitos ginecologistas defendendo muito o sleeve. Não sei se você tem visto isso, Michel. Em mulher de idade fértil. Não sei se você já viu. Eu ia aproveitar o gancho da tireoide e até falar que já teve endocrinologista aqui solicitando para mim o sleeve para ter mais facilidade da absorção do hormônio tireoidiano. Então, é muito legal isso que você falou. Tem uma base, assim... talvez a absorção do hormônio tireoidiano talvez não é o que mais impacta, não seria um fator assim, mas só até ele. Do anticoncepcional hoje tem ginecologistas que falam não,
Pode usar. Pode usar. E quando a gente começou, nossa, pelo amor de tem que ser Deus. implantado. Obrigatoriamente tem que ser implante ou injetável. Não, mesmo porque o hormônio tiroidiano é dependente de peso, né? Mas você vai tomar, eu falo para você, mas eu vou poder tomar, por exemplo, uma dipirona? Não vai. E você dá a mesma dose de dipirona hoje para um paciente de 80 quilos e para um paciente de 200 quilos. Antibiótico. Antibiótico, exatamente. Não é criança que é por quilo, né? Exatamente. E aí você fala assim, mas vai diminuir a absorção, mas em compensação você vai ter uma massa corporal muito menor para ter atuação dessa questão, entendeu? Diabetes tipo 2, cabe o sleeve? Por que seria, né? Eu acho assim, falar que não cabe é muito, acho que depende de cada caso, mas Vai dar dó. Mas assim, a melhor opção é o bypass, né, gente? Tem uma resposta muito melhor. Dá dó de perder a oportunidade. Falar assim que é proibido também não podemos falar. Acho que depende assim da idade, vamos pensar assim. Então, é muito interessante isso que eu coloquei pra gente discutir mesmo. Eu vi a reação do Michel aqui também, porque assim, cabe, eu acho que cabe. A primeira coisa é que, assim, a resolução do Conselho Federal fala de diabetes tipo 2 de difícil controle. Hoje é complicado. É um conceito subjetivo. É muito subjetivo, né? Porque, tudo bem, quanto custa hoje um tratamento padrão ouro medicamentoso para um diabetes tipo 2 que usa insulina? Sim. Não só usar insulina, tem os medicamentos hoje em dia, hoje, olha que interessante, hoje em dia, com essa gama de medicação que a gente tá para o diabetes, a gente pensa em não insulinizar o paciente, né? Quando possível, né? A gente tenta usar, se o paciente tem uma condição financeira adequada, então essa ideia Mas gasta com 2.000, 3.000 por mês? Não, acho que... Depende da medicação, né? Tem medicações que têm acesso pelo SUS, até medicações top de linha que são mais caras, mas existe um custo, entendeu? De uns 1.500, 2.000? Pra fazer um quando fala padrão assim. Não é um valor, acho que talvez acima de R$1.000. Acima de R$1.000. Não, é raríssimo. Mas é que quando a gente pega a resolução do Conselho Federal de Medicina, fala que para paciente diabético, a cirurgia indicada é o bypass, a não ser que você tenha uma contraindicação do bypass. Que seria uma lesão no estômago excluso que vai ficar excluso, ou alguma outra, o paciente tem outra doença que precisa de absorção, alguma coisa desse tipo aí, né? Ou então, sei lá, uma cirurgia, o sleeve ele é uma cirurgia menos complexa, e às vezes aquele paciente, existe isso dele? Então, menos complexa. Fala aí, Michel, o que você acha disso daí? Interessante. É que agora não é, né? O bypass está menos tempo cirúrgico. Se o paciente chega pra gente com a ideia de fazer gastrectomia vertical, o sleeve, com a justificativa de que ela é uma cirurgia menos complexa e tecnicamente mais simples, está errando na escolha. Do tempo de cirúrgico é menor, não tenha dúvida. Mas é a cirurgia mais fácil você fazer ela errada. É mais fácil você fazer errada. E pensando em chances de complicações, está totalmente errado. Então essa não pode ser uma decisão para o paciente pensar nisso. Você estou indo porque é uma cirurgia menor ou menos agressiva. Está errado. E hoje ela não é menos agressiva. Igual também, entendeu? Ela não é menos agressiva. Essa não pode ser um pensamento para a decisão da técnica. Ou a gente está realmente envelhecendo rápido demais, né? Mas assim, essa conversa nossa, a gente falou, né, de como a gente se comportava quando a gente quando vocês começaram a fazer cirurgia bariátrica, como que está o nosso comportamento em relação ao paciente hoje em dia, e até a cirurgia. Então, quer dizer, a gente já passou por algumas técnicas, vocês podem falar melhor que eu, mas agora falando do bypass e do sleeve. O sleeve parecia que ia dominar, né? Ainda tá, né? No mundo, essa é uma briga nos congressos nossos absurda. Nos Estados Unidos ainda é a técnica mais realizada. Não, mas o sleeve é mais comum. O sleeve é mais sou um super fã do sleeve, sabe? Só que assim, não, mas assim... eu não consigo... porque a gente individualiza e divide a indicação. Tá? Eu trabalho desse jeito. Do jeito que você fala, a gente trabalha. É isso aí que a gente trabalha. E eu não consigo... Sou fã do sleeve, eu acho uma baita técnica, mas eu não tenho pacientes que têm o perfil que necessitam tanto do sleeve. Então cai naquela estatística que a gente faz, que é no máximo 20% das cirurgias, por necessidade do indivíduo. Mas aí tem o peso dos convênios, não tem? Isso, no mundo?
Então, de ser uma técnica, de ser mais rápido. E fora entra isso, né? Porque aí vamos pôr assim, medicina americana. Isso, o pessoal, não aqui no Brasil. O Brasil chegou a olhar um tempo os Estados Unidos e a gente quer copiar tudo dos Estados Unidos, né? Então aí eles estão fazendo mais gastrectomia vertical, o sleeve, vamos fazer igual. E deu errado aqui, esse movimento acabou aqui. Mas o que acontece lá? É outra medicina, uma medicina de grupo. O acompanhamento é diferente. Você muitas vezes conhece o cirurgião no dia da cirurgia, até você vai operar com a equipe daquele cirurgião, mas o cara que está te operando é outro cara. E aí vai chegar lá aquele dia, o hospital está montado para fazer cirurgias bariátricas. Se eu ganho 20 minutos numa sala de centro cirúrgico e tem custo, e o custo é alto, o minuto, a hora do centro cirúrgico, no final de um dia ele operou 4 pacientes a mais, o custo para uma medicina de grupo, uma seguradora, foi melhor. Então, mas a gente... É diferente a medicina daqui, acompanhou isso, né? Sim, a gente viu isso. Hoje vem caindo o sleeve nos Estados Unidos também. Mas no Brasil não chegou a passar o bypass. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então vamos inverter um pouco. A diferença de perda de peso com uma técnica ou com outra é alguma coisa significativa para vocês? Vocês veem isso não só no curto prazo, mas no longo prazo? Pensando muito, Danilo. Na verdade é o seguinte, existe é o que o Michel falou, tem que ter o paciente indicado para aquilo. O paciente super obeso esquece sleeve, pelo amor de Deus. Não dá. Mas, por exemplo, se você pegar um paciente que tem um MC de 35 a 40, vamos colocar esse paciente, nos 2 primeiros anos, as cirurgias são muito parecidas. É isso que eu penso. Muito parecidas. Por isso que o paciente fica feliz. Não, faz sleeve, é a mesma coisa. Passou 2 anos, porque existe um reganho de peso. Existe. O paciente não vai ficar com aquele peso. Muito poucos pacientes ficam com o peso mínimo que ele atinge pós-cirurgia bariátrica. E quando você vê o reganho de peso no sleeve, aí tem uma diferença importante, então, cara. O que eu coloco de ponderação aí? Esse negócio do reganho de peso diferente do sleeve, eu ainda vejo com parcimônia, porque eu acho assim, muita questão do acompanhamento multidisciplinar. Sim, Esse é um ponto. O outro é que como a gente passou aquela época do Brasil querer imitar os Estados Unidos, hoje a gente está pagando um preço muito grande das más indicações do sleeve. Sim. Então eu vejo esse negócio de falar que o sleeve tem mais reganho de peso que o bypass com muita parcimônia, porque a gente passou uma fase aqui, a gente passou uma fase aqui no Brasil onde teve muita má indicação do paciente mal escolhido para o sleeve. E aí ele vai ter mais reganho de peso. Então, agora, esse momento que a gente está vendo agora de Brasil, dos resultados agora desses próximos 5, os últimos 2 anos e os próximos 5, é muito complicado falar em que o sleeve dá mais reganho de peso, porque a gente teve um período de má indicação de sleeve. É porque tem... O paciente foi mal indicado. Mal indicado. Não era cirurgia para ele. Porque teve cirurgia no Brasil que eu só faço sleeve. Para qualquer paciente. Se tem refluxo, se tem diabetes, eu faço sleeve. Eu só faço sleeve. E tem as partes, o refluxo que o Michel falou, o próprio diabetes, entendeu? E tinha uma sacanagem, isso é uma sacanagem, que ele usava esse apelo da cirurgia ser menos invasiva, da cirurgia ser menor índice de complicação, que é uma sacanagem, uma maldade fazer isso. Falar isso. Agora, aí é uma briga nos nossos congressos que nós estamos tá em menor grau, mas todo congresso é isso, né, Michel? Dá refluxo, o peso, diabetes. Tem gente que defende que pro diabetes é tão bom quanto o bypass. Não acredito, mas tem gente que defende isso. E tem gente que faz no refluxo. E tem gente que fala que não dá refluxo, por exemplo. Eu que sou motilista, para mim é um absurdo. Mas tem gente que fala isso, entendeu? Tem trabalhos que demonstram que está assim. O Michel Garnier, que é o canadense que mais operou sleeve, não sei como é que tá agora, ele defende o sleeve para refluxo. Ele fala que trata o refluxo. Eu faço motilidade digestiva, eu acho um absurdo. Mas tem essa briga. Mas o que eu acredito é o seguinte, que o mecanismo principal da cirurgia, agora como eu falei, é o fator metabólico. Eu acho que o peso metabólico do bypass, pela mudança do intestino, do intestino delgado, é maior do que a do sleeve. Eu acho que vou mexer com mais hormônios, alguns que eu conheço, outros que eu não conheço, que a gente não conhece mais sítios, ainda. não entendo? Por isso que você entendeu? Padrão ouro em E por isso que eu acho que é uma cirurgia mais forte metabolicamente, não sei se eu posso usar esse termo, entendeu? Então eu acho que isso a longo prazo também e ela é mais estudada, mas no longo prazo ela é mais estudada, assim, tem mais resultados. Porque o sleeve é mais recente, né? O bypass é uma cirurgia que veio de uma cirurgia chamada cirurgia de Mason, já tem quantos anos? Quase 40 anos aí, né? O sleeve eu peguei o nascimento do sleeve. Você sabe como nasceu o sleeve? Não sei. Conta essa história. É interessante. Porque na época tinha o bypass e tinha uma outra cirurgia que era intestino, tinha duas. Uma chamava escopinar, outra chamava duodenal switch, que são cirurgias que fazem um desvio intestino grande, que foram muito utilizadas hoje, 0,5% no mundo. Tem alguns loucos que ainda fazem no mundo, mas é uma cirurgia que... Muito efeito colateral, muita perda de peso. Resultado é fantástico. Para diabetes, para metabolicamente é fortíssimo. O paciente talvez não seja o ideal. Só que desnutrição, qualidade de vida, o
o paciente vai no banheiro 20 vezes por dia, o cheiro dos gases das fezes são horrorosos, tem uma diarreia crônica, o paciente às vezes tem que internar para fazer com nutrição parenteral, porque não consegue aporte via oral. Então, muito pouca gente se faz. Laboratório ruim para o paciente. Teve uma época nos Estados Unidos que um dos critérios para você poder fazer essas técnicas é que o paciente tivesse banheiro de uso exclusivo no seu trabalho. Porque ele atrapalhava o andamento da empresa, por causa do cheiro das fezes. Né? Mas fizeram muito dessa. Já foi. Sim, o conhecimento vai dando. E aí o que acontece? Pegava e é muito boa para o superobeso. Agora tem umas técnicas novas que estão chegando por aí, que é o SADS, ou o mini gastric bypass, que é uma melhora do denal switch. Mudou um pouquinho as deram uma adaptada anatomicamente, que parece que está melhor mesmo aí. Né? Vocês vão ouvir falar ainda. Já é aprovada em vários países, no Brasil ainda não é aprovada. Mas o que acontecia como inventaram o sleeve? O sleeve somente a parte do estômago que no duodenal switch fazia a gastrectomia vertical, que tirava o fundo do estômago, e o desvio do intestino. O paciente era muito obeso, o que eles faziam? Não, muito risco, e a mortalidade na época era alta, não tinha técnica cirúrgica, material, etc. Vamos fazer só o estômago, esperar o paciente emagrecer um pouco e depois a gente faz a parte do intestino 6 meses, 1 ano, a gente faz a parte com ele mais magro. Aí começaram a observar que alguns pacientes perdiam muito peso e que não precisavam da parte... E alguns pacientes fugiam. E não queriam fazer mais. Eu tô bom assim, perdi peso, tal. Foi assim que surgiu o sleeve. O sleeve faz o quê? Uns 15 anos? Mais ou menos? 13? Né? Não é muito... É recente. O boom no país foi em 2012. Que começou a falar assim, agora vamos fazer sleeve. 10 anos, mas tem uns 15 anos. E nós tivemos uma fase também, que você deve ter pego um pouco, e nós fizemos bastante, Michel sempre foi fã, que foi a banda gástrica ajustável também. O anel, Nossa, né? Eu falei que se tivesse ainda, passava ainda. Para, eu não deixo. Por quê? Porque, e nos Estados Unidos, fizeram quase 1 milhão de banda lá. E agora tá tendo que tirar. Por quê? É uma cirurgia que a parte metabólica, se tiver alguma coisa, é muito pouca. Ela é mais só restritiva. É uma coisa que você pegar uma mão lá e apertar o estômago e não deixar o paciente comer. Né? E o problema é que é uma prótese. E hoje eu tenho uma convicção muito grande que prótese é uma coisa temporária. Qualquer prótese. Prótese de mama, prótese de joelho, prótese de quadril. Não é uma coisa definitiva, vai viver 20 anos. Vai dar. Pode até ser que dure, mas pode dar problema com 1 ano, 5 anos, 10 anos. E quando você mexe na barriga, nunca mais fica igual. Então, cada cirurgia que você vai fazendo mais fica mais difícil. Então, essa banda... No final já falavam de trocar a banda, né? Na primeira bula da primeira geração, falava que obrigatoriamente tinha que trocar com 10 anos. Depois tiraram isso do bulário da banda. Assim como o prótese silicone também. Tanto é que esse preconceito de bariátrica acontece hoje porque você pega os trabalhos antigos, o SOS, tem muito paciente, também tem muito paciente lá, você vê... Banda gástrica ajustável. Mudou muito o conhecimento, a tecnologia mudou muito. Muito então, rápido, você compara né? alhos com bugalhos e é difícil de você encontrar. Mas mesmo nesses trabalhos, a mortalidade, como você falou, é muito maior em quem não operou do que quem operou. É impressionante. A diferença estatística é muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Acompanhamento pós-operatório. Olha, já falamos quase 1 hora, gente, pelo amor de Deus. O papo tá bom. Acompanhamento pós-operatório. Qual a periodicidade? Por quanto tempo faz? Olha, a gente faz no primeiro ano. Quando deve voltar a primeira vez pós-cirurgia? Com o endocrinologista? Isso. 3 meses depois da cirurgia, com os exames. Então, como vocês acompanham, né? O cirurgião acompanha o paciente mais próximo nessa fase. Então, vocês já solicitam os exames, eles voltam com a gente com esses 3 meses. Mas tem que ser o endócrino acompanhando mais de perto. Tem. Aí, com a gente acompanha o primeiro ano a cada 3 a 4 meses, o segundo ano a cada 6 meses, e depois 1 vez por ano, se o paciente estiver bem. Se não, 2 vezes por ano, tá de bom tamanho. Mas, eu acho que é aí que vale um recado importante para os pacientes. A gente tem uma queda, né, na adesão desse acompanhamento. E aí o paciente, de novo, quando ele tem um reganho de peso, nem é voltar ao peso dele original antes da cirurgia, ele volta com aquele sentimento de derrota, com aquele sentimento de vergonha, e aí ele não procura mais a equipe, não procura mais o endocrinologista, porque ele se acha aí o fracasso novamente, né? Eu até perguntar do reganho, vou fazer uma pergunta antes. Curiosidade agora aqui. O paciente que não fez cirurgia bariátrica, porque hoje nós estamos indo na linha da medicina preventiva. Ele não
teria que passar no endócrino uma vez por ano? Para avaliar a tireoide, avaliar... Depois de uma certa idade, Depois, assim, como o pessoal fala, tem que procurar o paciente uro ou o obeso, cardio. por exemplo, você tá falando? Não, eu tenho 50 anos, eu não preciso passar no endócrino, se eu não tiver queixa nenhuma. Não. Não, teoricamente Você não. precisa Se você de um não tiver, você clínico. precisa, talvez, se tivesse queixa, sim, mas o paciente assintomático, teoricamente, não, né? Tá. Uhum. O paciente já tem sintomas de cansaço, desânimo, saber se não é problema de tireoide, algum hormônio tá baixo. Não faz parte, então o endocrinologista não faz parte de um programa de check-up. Não, assim, um paciente assintomático, não. Olha, eu até recebi um paciente que fez um check-up num super hospital em São Paulo, até olhei isso, não tenho endocrinologista. É interessante. Não né? tenho É. endocrinologista. E o papel do endócrino no reganho de peso, do pós-cirurgia bariátrica? Aí, entra com medicação, não entra com medicação? A medicação faz o mesmo efeito? Eu acho que tem que entender como é a história natural da cirurgia. Então, assim, o paciente é obeso, ele faz a cirurgia, geralmente é mais comum que faz, não é o sleeve hoje em dia no Brasil, é o bypass que faz. Vai perder alguma coisa em torno de 30% a 40% do peso, que é o habitual, isso aí em alguma coisa em torno de 6 meses a 18 meses. Geralmente essa é a história natural. E ele vai ter o seu peso mais baixo, seria o nadir dessa curva. E a maioria dos pacientes vão ganhar um pouco de peso, isso é natural, alguma coisa em torno de 5%, eventualmente 10% desse peso. Agora a gente tem que entender se ele ganhou esse peso, ele parou, ele está ganhando esse peso continuamente, entendeu? E aí eu acho que o paciente tem que estar presente na consulta, primeiro é isso daí, ele entender que é o momento dele ver, entender o que está acontecendo, olha, ele está comendo mais, ele está fazendo menos atividade física, o que está acontecendo com ele? Eu acho que a gente tem que entender isso, porque não tem receita de bolo, cada paciente é de uma forma diferente, e aí a gente tenta abordar, ver o que está acontecendo com esse paciente, né? A gente considera, nós da cirurgia, consideramos assim, se um reganho de peso, se ele reganhar 20% do peso que ele perdeu. Sim. Vocês concordam com essa teoria, com essa regra? Quem somos nós para discordar disso? Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que entender é o paciente como um todo, né? Então, a primeira coisa é explicar isso antes da cirurgia, né? Porque o paciente, o que acontece? Quando ele perde, ele atinge aquele peso mais baixo e ele começa a ter esse ganho que faz parte, né, Até quem não opera tem um ganho natural de peso, né? Existe um Sim. ganho natural de peso. Exatamente. Então você né? precisa explicar isso para ele, porque senão ele já vai ficando nervoso, ele já vai ficar magoado, ele já vai achar que tá tudo errado. Então a primeira coisa é explicar isso ao paciente. E é lógico, falar assim, acalmar esse paciente, falar, olha, nós estamos aqui para cuidar de você. Então, você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Você está fazendo a tal da atividade física que a gente falou no outro podcast, né? Então, a atividade física, ela vai... É o melhor mecanismo para avisar o tal do centro de regulação do peso que ele perdeu peso, mas que ele está saudável. Né? Então, assim, os mecanismos de reganho de peso vão estar um pouco mais sob controle. E é lógico, eu sou a favor que se o paciente tem uma dificuldade para controle desse peso, sim, vamos usar a medicação. Eu acho que vale muito a pena. Eu tenho me preocupado muito, Danilo, que a gente está falando muito de peso, mas é o que eu falei lá, principalmente considerando a questão do envelhecimento, da proporção de massas. Sim. Então, tipo assim, como o Márcio falou, né? A gente tem uma tendência ao longo dos anos de ganhar peso. Mas como é que eu fico mais preocupado depois nessa evolução ao longo dos anos de como é que está a proporção, a relação massa magra e massa gorda. Eu acho que esse é um cuidado que a gente... E eu falo isso em quase todo podcast, né? Eu gosto desse termo. A gente não gerencia o que a gente não mede. Sim. Então, medir e ter acesso a essa informação, eu acho que é fundamental para a gente manejar melhor esse paciente. Até para o planejamento alimentar, você precisa Exato. aumentar o aporte de proteína, como Tipo de atividade física, entendeu? É uma coisa que a gente tem que pensar A base assim. alimentar eu falo dos pacientes pós-bariátricos, mas acho que a base alimentar do ser humano deveria ser proteína primeiro, Sim, né? Tem toda essa qualidade do que comer. A gente volta no que a gente falou, o que comer, a qualidade do que comer. Se a gente pensar em micronutrientes, quanto tem de gordura, quanto tem de proteína, quanto tem de carboidratos, isso tudo é super importante, entendeu? E volta ao que a gente falou também do IMC. Ele talvez é o que a gente usa mais hoje, talvez não seja o perfeito, entendeu? Você pode ter pessoas que estão com IMC bom, mas estão muito pouca massa muscular. São aqueles obesos, principalmente os idosos, sarcopênicos. Eu gosto muito para indicação da cirurgia, mas para segmento, aí eu acho que é fundamental seguir com proporção de massa. Com certeza. Porque, vou colocar um pouco mais. A gente fala, hoje se fala muito de falha da cirurgia bariátrica, né? E eu li um trabalho recentemente, muito interessante, até do brasileiro, que eu queria perguntar, o que a gente percebe é que mesmo o paciente, vamos falar do que reganhou peso,
ele mantém, você vê os exames dele, a parte de a hipertensão, você vê a glicemia, você vê o fígado, o colesterol, mantém-se exames bons. São desfechos diferentes, é isso que a gente tem que entender. Assim, então, assim, eu tenho paciente que reganhou bastante peso, 50% do peso que perdeu, mas você vê os exames estão melhores do que muita gente, né? Então eu falo, isso é uma falha da cirurgia bariátrica, né? Porque a gente busca muita coisa junto, né? Uhum. Então eu queria saber a visão de vocês nessa questão. O peso é tão importante, sim, qual o peso do peso do paciente, do reganho e o peso dos exames de se manter a parte metabólica saudável. Eu acho que precisa talvez alinhar as expectativas nossas, médicas, com as do paciente, entendeu? E assim, se você pegar um paciente, provavelmente um MC de 40, não é a cirurgia que vai trazer ele para um MC de 25. Não existe isso, vocês sabem isso aí. Então assim, mas entender que ele perder peso vai melhorar muito a saúde dele, melhorar muito, assim, diminuir muito a chance de ter complicações no longo prazo, diabetes, pressão, doença cardiovascular, neoplasia. Então eu acho que precisa ter um alinhamento de expectativas isso daí. E entender que a perda de peso é benéfica para ele. Ele perder 10% do peso é ótimo, perder 20% é ótimo, perder 30% vai trazer um ganho para a saúde dele muito grande. Talvez não seja o peso ideal que ele queira, mas é um peso que deixa ele num risco muito menor no longo prazo, entendeu? Então, talvez alinhar essas expectativas, entendeu? E isso tudo vai nessa conversa antes de fazer a cirurgia, escolher a melhor técnica cirúrgica, entender esse acompanhamento no longo prazo, entendeu? A Sociedade de Endócrino estava querendo ter uma mudança, né, na questão de definir metas, que é obesidade, né? Que é obesidade saudável. Vocês concordam com isso? Eu acho que é interessante, né? Eu acho que, assim, é uma visão diferente, mas não sei se é viável, né? São conceitos diferentes. O conhecimento vai mudando, são conceitos diferentes. Deixar o paciente perder 10% do peso, talvez ele vai mudar muito pouco o MC, de 35, 40, talvez ele fique nessa mesma faixa. Mas isso significa para ele um ganho em termos de saúde muito grande. Eu acho que quando fala em saúde pública até, sim, né, de você exatamente. conseguir diminuir as comorbidades associadas à obesidade, eu acho que é muito importante. Custo, tudo, tanto pro privado como pro público. É o que vocês falaram, a expectativa que a gente cria no paciente. Eu falo, o paciente super obeso, eu falo, gente, você não pode ter um MC de 25, você vai até ficar feio. Eu falo que vai ficar desmilinguido. Se a gente tirar o super obeso da obesidade mórbida, já é uma vantagem enorme para ele. E para a qualidade de vida dele é melhor, para a expectativa de vida dele é melhor, para a diminuição de complicações. Então tem todo alinhamento de expectativas, eu acho que ele tem que ter. Alguma mensagem final, Dr. Michel? Não, Não, agradecer de novo, acho que foi muito gostosa a conversa, passou super rápido aqui. Eu passa acho rápido, assim, passa, falei muito vocês. Gostoso, né? E eu acho assim, iniciativas como essa tem que parabenizar, assim, porque é muito importante levar informação boa, de qualidade para a população, entendeu? Assim, eu acho que isso é a grande mensagem que a gente passa, assim, dar acesso. Hoje a internet é uma porta aberta pro bem e pro mal. Então, quanto mais a gente puder falar coisas cientificamente, coisas aprovadas, coisas com respaldo, isso é muito bom, né? E dar acesso à população de modo geral, isso é muito bom. Então, parabéns pela iniciativa. Isso é muito bom falar. Eu falo, gente, quando vocês olharem alguma coisa na internet, pesquisem, veja a formação da pessoa que está falando, veja se ela tem curso, se ela tem diploma, se ela tem... Né, cuidado, porque assim... que estão nas redes sociais. A informação é fantástica, a internet é fantástica, o que nós estamos, o grau de informação que nós temos é super fantástico, mas tem uma parte negativa nisso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, vamos aproveitar de orientação para quem está assistindo a gente. CRM, CFM, busca inicial básica, sociedades. E depois as sociedades que regem aquela especialidade. Sim. Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, vai com tireoide, vai com o cardiologista, Sociedade Brasileira de Cardiologia, vai depois com o cirurgião plástico. O profissional, ele é membro da Sociedade Brasileira, que são as sociedades que regem a especialidade. Sim. Esse é o filtro mínimo. Porque tem muita gente falando coisas que a gente pode questionar quem somos nós, mas o que nós fazemos é medicina baseada em evidência. Então a informação que a gente passa é coisa que tem trabalho científico mostrando, resultado estatístico, para que a gente tenha informação segura e correta. Muito obrigado a todos mais uma vez. Prazer. Obrigado às palavras, obrigado, Mila. Até a próxima, pessoal. Obrigado a Medtronic de novo.